nesse sábado, que era dia 7 de março, e aí ele falou assim: Minha filha, vem aqui, amanhã, às 2 da tarde, no Maracanã. Eu falei: O quê? Aí ele falou assim: Eu quero você lá amanhã. Como é que surgiu na tua vida esse negócio do esporte? Primeiro, de onde você é? Você é daqui? De onde você Eu vem? sou Fala pra mim. daqui, sou do Rio de Janeiro, mas a minha família é de circo, então eu tenho família espalhada. É de circo Entendeu? mesmo? É, circo. Eu sou filha de. Quer dizer, sou neta de trapezistas e o meu avô, depois, no final da carreira, ele era palhaço. É Caraca, Mário Gomes. maluco! Que Como é que é? maneiro. É, Mário Gomes, meu avô. É mesmo, É, cara? por Caraca. Cara, parte de hoje em mãe. dia, assim, você pergunta a uma criança, você já foi no circo? Porra, eu ia direto no circo. Era muito bom, Porra, né? é porque naquela época você queria ver leão, né? Que- Ah, Porra, porra, Mas eu lembro de ir pode no não ser circo. engraçado porque tu tá velha. Mas pra criança pode ser engraçado, né? Caraca. cara, era circo raiz, né? A gente via. É, porque você tinha aqueles pequenininhos que iam de cidade em cidade, É, então, pequeno. era a E você gente tinha aqueles assim. gigantes que iam na Praça 15, Orlando Orfei. Essa era muito caro. Porra! Essa era muito cara. O meu avô casou com, quer dizer, a família do meu avô materno casou, quer dizer, meu avô casou com a minha avó, que era de outro circo, e aí os circos se fundiram. Eram os Caraca. Robatini e os Alciati. E aí eles andavam por esse mundo afora. Minha mãe nasceu debaixo de uma figueira no circo. Que Só que não isso? chegou, era a sétima filha da família, né? E ela não chegou a seguir com o circo, porque a minha avó adoeceu quando ela tinha 6 meses. E aí eu digo que então eu virei a cigana da bola, né? O meu circo Tava no é sangue, é. Que no maneiro, maneiro, sangue. maneiro. É. Caraca, maneiro mesmo, cara. Você tá falando do circo, porque antes podia ser mais legal e agora, mas também uma coisa, a gente tinha pouca opção. É. É, A gente sim. tinha muito menos opção do que a gente tem hoje de diversão. E o circo era uma coisa que passava na televisão. Quem não queria ir no circo depois que tu via um filme Não dos é? Trapalhões? Quem Né? é Que que eles nunca estavam no tentou circo. fugir no circo por É, um grande amor, né? é, Eu viu? acho que fácil eu teria fugido num circo desse. Já romantizou a parada, tá vendo? Querer se pegar, escrever se fosse de dia. Ai, Cara, ai. não, e é maneiro pra caramba, eu lembro, porra, verdade. Vamos falar de futebol, galera. Então, tá, eu É, nasci aqui, nasceu aqui. mas tenho família por muitos lugares aqui do Brasil, né? Circo de Soleil, todo mundo já Não, deve ter não, era alguém só lá. o cirquinho raiz mesmo. E o que mais você pergunta? Até me Não, perdi, não, eu de comecei a onde falar você do é? circo. Você é É. daqui? Então, e como é que o futebol entrou? Eu digo que eu levei uma bolada na cabeça, porque eu nunca imaginei trabalhar com futebol, né? Não era a minha opção, não era a minha Mas você escolha. fez jornalismo pensando em? Ser locutora. Eu sempre gostei muito de rádio e, e aí eu comecei a trabalhar em rádio. E aí, de repente, eu estava na Rádio Tropical em 90. Eu primeiro trabalhei na Rádio Tropical em 96, depois voltei para lá em 98 e tal. Aí em Tropical aqui. 99, Como é que você chegou na Tropical? Como é que você foi contratada pela Tropical? eu fiz escola de rádio. Quando comecei a fazer faculdade, eu fiz escola de rádio e eu Caraca, trabalhei no Museu da Imagem do Som, porra, maneiro. Mas como é na que é parte de escola de rádio? Como é que é eventos. escola de rádio? Uma curiosidade. Você tem aula, na verdade, eu fazia para fazer aula de locução. Aí a aula era de locução. Era de locução. Entendi. E depois eu até vinha a dar aula na escola de rádio. Mas, e aí eu fiz esse curso, e aí tinha num quadro, tinha um aviso que a Rádio Tropical estava precisando de telefonista. E eu já fazia faculdade de jornalismo e trabalhava no Museu da Imagem e do Som, trabalhava ali na parte de eventos. E aí, e era bem novinha. E aí eu fui. E liguei para lá, para a Rádio Tropical. Eu falei, poxa, eu queria saber, vocês estão precisando de telefonista? Ah, tá, vem aqui, traz seu currículo. Aí eu fui lá
E aí levei meu currículo, e aí veio o dono da Rádio Tropical, falecido seu Armando Campos, faleceu ano passado, e ele era uma figura, ele usava óculos assim, ó, Fernando, assim, ó. E ele ficava mexendo no MD assim, ó. Era uma figuraça, porque ele fazia tudo, tudo. Era o cara de rádio, assim. Cara, eu não conheço ninguém que conheça mais rádio do que ele conhecia. E aí ele falou: tô olhando aqui pro seu currículo, minha filha. Você quer ser telefonista? Eu falei: olha, eu vou ser sincera com o senhor. Eu não quero ser telefonista. Eu quero trabalhar em rádio. E aí eu acho que se o senhor me contratar e eu estiver aqui perto, eu vou ficar sabendo da vaga que eu quero, e aí eu vou falar para o senhor vai me contratar. Pô, muito bom, muito clara, né? Meteu Meteu um argumento ali. Ué, não é verdade? É. Aí ele falou: você começa amanhã. Aí eu falei: tá bom, que hora? Ele falou: não, você não vai ser telefonista, você vai ser noticiarista. E É um aí up já, hein? comecei. Já aumentou o salário. Comecei com upgrade. Antes de começar, já aumentou o salário. Já comecei com upgrade. E aí cheguei lá e ele fazia, no início ele fazia, né, o texto e eu lia. E aí aos poucos eu fui eu fazia o texto e lia o noticiário. Depois eu comecei a fazer aquelas escolhas de samba enredo, fazia uns ao vivo de vez em quando. A Rádio Tropical era a rádio de samba, né? Era samba, pagode e futebol. É, eu E lembro foi a disso. primeira, Eu você lembro lembra? disso, eu lembro porque 90, não, 100, eu gostava de samba. 104,5. Eu sempre gostei de samba, né, cara? Assim, fui criado com samba e funk. Pô, só escutava rádio, né? E era bom, né? É, pô, só escutava rádio. E foi a primeira FM a fazer futebol. Então eles tinham uma equipe uma equipe forte de futebol. Tinha Dulce Camargo, Luiz Penido, Francisco Aiello, Sérgio Américo. Caramba. Era Nossa, uma só galera pancada. pica, assim, né? E eu passava ali pela salinha de esporte, oi, tudo bem, né? Mas nem. Nem pensava, nem pensava. Aí chegou um sábado, eu estava no ar, porque eu pedi para ele uma vez, eu falei: "Eu quero ser locutora". Aí ele: "Minha filha, você quer muita coisa". Eu falei: "Quero, mas eu trabalho porque, né, eu quero fazer, quero realizar os meus sonhos". E aí ele me deu um horário lá, um horário tipo sábado de 5 às 7 da manhã, os grandes sucessos do rei Roberto Carlos. Caraca, ninguém vai estar ouvindo rádio. A minha avó ouvia, tá? Porra, Minha avó ouvia. Se a sua avó não ouvisse a rádio. passava o WhatsApp pra família. Mas sabe, Era pior, ela ligava pra cada vez. Ó, uma música aí pra me ajudar. caraca, brother, sábado. Chegou nesse sábado, que era dia 7 de março, e aí ele falou assim: minha filha, vem aqui, amanhã, às 2 da tarde, no Maracanã. Eu falei: o quê? Aí ele falou assim: eu quero você lá amanhã. Aí eu falei: mas o que eu vou fazer no Maracanã, seu Armando? Aí ele falou: você vai entrar com a equipe de esporte. Eu falei: seu Armando, eu não entendo nada de futebol. Minha filha, você já entrevistou político? Já. Entende alguma coisa de política? Eu não. Você já entrevistou médico? Já. Entende alguma coisa de medicina? Boa. Não. Já entrevistou bandido? Já. Você entende alguma coisa de crime? Não. Então vai lá, entrevista jogador de futebol, torcedor e não fode meu juízo. Gostei desse cara. Pena que ele já morreu. Mas, seu Armando, minha filha, eu quero você amanhã. E era Dia Internacional da Mulher. Então, o que eu ia fazer lá? Ia ter torneio início de futebol feminino. A Marta jogava pelo Vasco. Caraca, que legal. Eu nem sabia que a 14 Marta anos, jogou. Aqui no Rio, o primeiro lugar que ela jogou foi no Vasco. Pô, que legal. A técnica era Helena Pacheco, uma querida, assim. E foi ela que ajudou muito a Marta, sabe? Acredito. E tinha o torneio início de futebol feminino. Aí ele falou: você vai lá, entrevista as jogadoras e entrevista o público também, porque vai ter a inauguração dos banheiros femininos do Maracanã. Olha que beleza. Isso foi em que ano? Olha que Isso, estreia. isso foi em que ano? 99. Porra, o Maracanã foi gosto de 50. Vamos lá. Fazia um pipi antes.
Não, já tinha Já tinha. banheiro, mas era assim, Porra. inauguração dos novos Os banheiros. banheiros, Que né? loucura isso, cara. E É as muito mulheres louco. que fossem ao Maracanã naquele determinado dia iam receber uma rosa também, até hoje eu não recebi, Uhum. mas ia ter isso. E aí eu Não, quem entrevistei foi trabalhar não ia pessoas. receber, não. Não, Só não, quem não. foi no banheiro Não, lá. normalmente é assim. E aí eu fui lá fazer isso. E eu fiquei desesperada. E aí, quando eu entrei na cabine, aquela galera muito, muito de peso, né? E eu entrei na cabine e aí eles estavam discutindo. Não, é 4-3-3, não, é 3-5-2. E eu querendo ser simpática, né? Querendo me incluir, assim, né? Oi, gente, olha só, eu sei todos os ônibus que passam por aqui, porque eu estudei aqui no Instituto de Educação, eu achava que era linha de ônibus, cara. Eu demorei pra entender, confesso. Aí o Francisco Aiello me catou. 352, 442 é isso. Aí ele me catou e Carla, o que você quis dizer com isso? Eu falei assim, vocês não querem pegar ônibus? Não. Eu juro, gente, isso aí é verdade. É verdade. Desenhou pra mim. Desenhou que era um esquema tático. Eu falei, cara, mas o que que é um esquema? Pra mim era assim, era um monte de homem pulando de um lado pro outro, procurando a bola. Chuta a bola pra cima e vão fora. Sabe? E aí ele Maiara também desenhou. achava que era isso, né? Achava que era isso, Maiara. Você me entende? E aí, no dia seguinte, eu cheguei para trabalhar. Aí o seu Armando virou Mas para foi mim tudo e falou bem? assim: Saiu ilesa do saí ilesa, mas assim, tive muita ajuda, tá? Que bom. E aí eu cheguei para trabalhar e o seu Armando, o que que você está fazendo aqui? Eu falei, por quê? Como assim, o que que eu estou fazendo aqui? Aí ele falou assim, não, você a partir de agora é da equipe de esporte.